Bem-vindos a mais um BJJ Talk. Meu nome é Lael Rodrigues e a gente está aqui para falar de jiu-jitsu, falar daquilo que a gente ama fazer, do que a gente ama ouvir e aprender, que é o jiu-jitsu. Hoje eu estou aqui na Tetris Jiu-Jitsu com o professor Andrei. Professor, muito obrigado. Valeu, que agradeço. Bem-vindo aí ao nosso podcast. Só uma coisinha, o Andrei já foi meu convidado no podcast, na live do Instagram. A gente já gravou um Dica de Mestre, já gravei um monte de vlog e agora a gente está gravando a entrevista aqui. Você é o cara que eu estou mais usando. Tem mais alguma coisa ou não? Por ainda não, mas quando eu inventar vai ser você. Quando tiver alguma nova, você pode chamar que a gente tá aí. Pronto, tamo junto. Mestre, obrigado aí pelo espaço, obrigado pela oportunidade, pela parceria de sempre. Eu que agradeço até a oportunidade, né? Agradeço tanto a parceria quanto a amizade, né? Sempre, tamo junto. E hoje a gente vai falar aqui da sua história, falar da Tetris, falar desse espaço aqui, mostrar um pouquinho também pro pessoal. A gente está na Vila Olímpia, a região assim, de São Paulo mais bacana. Você tem prédio comercial, prédio residencial. Eu acho aqui esse lugar bem bacana. Mas antes da gente falar tudo isso, fala um pouquinho pro pessoal quem é você. Vamos lá. Sou o André Andreso, líder da equipe Tetris de Jiu-Jitsu. Sou faixa preta 4 graus. E peguei a faixa preta em 2001. Aliás, esse ano é o ano que eu pego o 5º grau. Aí sim, hein? Na faixa preta. Pô, é um ano que a gente não tem muita história pro jiu-jitsu. Mas né, vai ter o ano do 5º grau. Mas é o ano do meu 5º grau. Então, independente do que aconteceu no ano, no final do ano eu recebo meu 5º grau. 19 anos de faixa preta. Caraca, hein? E eu comecei a treinar em 1994, na Companhia Paulista, com o Júnior, Valdomiro Pérez Júnior. Treinei de faixa branca e azul com o Júnior, ele foi para os Estados Unidos e continuei com o Leitão. Aí faixa roxa, marrom e preta com o Leitão. Até 2012, o Leitão ainda continua sendo meu mestre, ele inclusive vai me dar o 5º grau no final do ano. Treinei com ele até 2012 como aluno, e aí foi quando a gente saiu para montar uma equipe, acabou não conseguindo estruturar essa equipe, né? Teve um ano de transição, e aí passaram mais uns 6 meses, a gente foi para a Checkmate, ficamos um tempo na Checkmate, e em 2014 montamos a Tetris, fundamos a Tetris, e aí vem até hoje crescendo a cada dia. Pô, muito bacana. E assim, você é um cara que está no jiu-jitsu há muito tempo, aqui de São Paulo, você pegou todas essas gerações, Sim. Ainda está ativo, ainda compete, você está acompanhando tudo isso. E como é que foi acompanhar essa transição desde, 1990, toda aquela história de bad boy, briga de rua e o jiu-jitsu mudando para chegar nesse lugar aqui? Então, você sabe que é uma coisa que ela aconteceu muito natural, né? Porque ela não teve um degrau, né? Ela não teve um momento que parou. Ela foi mudando gradativamente como o jiu-jitsu, que foi evoluindo, né, modernizando, só com uma velocidade muito grande, principalmente com relação a campeonatos. Sim. Né? Então, uma diferença que eu vejo muito grande de hoje para quando eu comecei é que o faixa branca, tinha pouco faixa preta, mas o faixa branca e o faixa azul, eles não conseguiam chegar no pescoço de um faixa preta, quanto menos nas costas. Entendeu? Hoje não, hoje um faixa azul, um faixa roxa, ele entra num birimbolo, ele entra numa 50, uma guarda de lapela, ele trava uma luta durante 5, 6, 10 minutos. Então, não existia isso antes. Então, eu acho que a maior diferença foi essa. Mas com relação à briga de rua, né, ao que acontecia, era um pouquinho mais direcionado, um pouquinho mais específico. Né, pontual isso. Então era uma outra pessoa. Mas infelizmente que fazia era o que todo isso. mundo via, né? É o que dá notícia, né? É o que chamava atenção, é o que dava notícia. Mas você tinha, assim, a grande maioria queria treinar jiu-jitsu. Porque quando eu comecei, o jiu-jitsu foi a época do jiu-jitsu da Malhação. Na Globo, né? Então, imagina, Malhação, né? Na época, todo mundo assistindo, e o jiu-jitsu ficou meio na moda. O jiu-jitsu nunca foi um esporte de moda, né? Sim. Só que sempre foi um esporte muito forte, um esporte que sempre veio para ficar. Né? Além de ser popular, é um esporte muito fácil de se começar, né? Você pode atingir qualquer público, né? Qualquer idade, qualquer pessoa. Então, é um esporte que você tem muita facilidade para começar. Então, o jiu-jitsu... E outra coisa, o jiu-jitsu, ele por si só, ele fideliza o aluno. Verdade. E aí você tem... o aluno começa a treinar, ele não quer treinar 2 meses, um mês. Ele quer treinar 5 anos, 10 anos. E ele entende isso, né? Que é um processo demorado. Sim, isso né? aí facilita até a vida dos professores, né? O trabalho de cada professor. Então, a diferença que eu via daquela época para essa era, primeiro, um pequeno número de equipes.
Sim. Né? Hoje tem muitas equipes. Muitas opções, né? Um pequeno número de faixas pretas. Hoje tem muitas faixas pretas. Um pequeno número de professores, hoje tem muitos professores. Sim. Né? E um jiu-jitsu mais regional, né? Um jiu-jitsu muito forte no Rio de Janeiro, né? Crescendo, se expandindo em São Paulo, começando um crescimento em São Paulo e muito inicial nos Estados Unidos. Né? E aí hoje você vê um jiu-jitsu muito forte nos Estados Unidos também, na Europa, na Ásia, em todos os países, no mundo inteiro. Nos últimos 15 anos, os Estados Unidos decolou, né? É impressionante como eles estão crescendo e não vão parar, né? Verdade. E se a gente não se estruturar como professores, como comunidade aqui no Brasil, a gente vai ficar para trás, né? No contexto geral, não é só na competição, né? Você sabe que eu tenho o Rio como exemplo, né? Porque você pega uma equipe que ela tem uma força muito grande num estado, se ela sai desse estado e vai para os Estados Unidos, por exemplo, e vai, a equipe inteira, a base, o núcleo dessa equipe vai embora, ela acaba onde ela estava. E aí você deixa um buraco, você deixa uma lacuna. Então você fortalece, enfraquece um lugar e fortalece o outro. Né? Então eu acho que isso foi acontecendo do Rio para São Paulo, isso aconteceu do Rio para os Estados Unidos. São Paulo ainda está muito forte, mas tem muita gente, tem muito professor, líder de equipe, professor de renome, professor com peso, indo para os Estados Unidos. Verdade. E aí isso faz com que os Estados Unidos cresçam e o Brasil vai ficando mais fraco. Agora, foi 2019 para 2020, foi o Godoy que mudou. Roberto, você nunca ia imaginar isso, não, né? O Roberto não tinha, foi uma coisa, foi estudado, o cara foi planejado, mas o Roberto ele tinha muita raiz aqui. Pois é, né? E uma equipe gigante, né? Mas você sabe que é engraçado? Ainda é grande, né? Que o Roberto ele conseguiu, né? O Roberto é um grande amigo meu, ele conseguiu ir para os Estados Unidos e manter a estrutura dele aqui. Eu achei fundamental isso. Poucas pessoas conseguem isso. Verdade. A maioria abandona, né? Fábio Leopoldo conseguiu manter uma equipe aqui estrutural, né? E bem estruturada, e fazendo um trabalho excelente nos Estados Unidos, mas a grande maioria das pessoas, eles saem daqui, vão para os Estados Unidos, abandonam aqui e focam toda a energia lá. Verdade, verdade. E é uma coisa que a gente demorou para se atentar, essa questão de estrutura. Por exemplo, um trabalho que você já faz aqui, e eu estou mostrando aqui, no nosso material aqui, eu fui lá em Alphaville, eu fui lá onde o padeiro dá aula, que é aqui perto, né? A gente está num quadrante aqui de 3 quilômetros que tem a BJJ Lab, a Alliance e a Tetris. Tem a Tetris, BJJ Lab, a Alliance e tem algumas outras academias, né? Que são menores, mas com professores bons, né? Sim. Principalmente alguns estúdios, personal. Não, mas eu digo essas três por ser referência, assim, na estrutura geral. E aqui uma coisa que você já faz, que é a padronização do kimono. Kimono padronizado. Todos os professores estão padronizados certinho, os alunos também. Sim. Os professores, então, nem se fala. Você sabe de longe que é o professor da Tetris, né? Os campeonatos e tal. Tem toda uma estrutura. E é uma coisa que tem se destacado muito. A Tetris tem se destacado nesse quesito empresarial, de business mesmo, de trazer um bom produto para os alunos. Agora, durante a pandemia, tem uma máscara, fazendo várias lives, oferecendo vários serviços para os alunos. E você já está fazendo isso há um bom tempo. Sim. De onde você tirou essas referências? Como você começou isso? Então, eu converso muito com todos os professores, né? Acho que da grande parte das equipes, da maioria das equipes de jiu-jitsu, principalmente as maiores equipes. Eu tenho muita amizade com Barbosa, com Guigo, Cavaca, com Lang, com Casquinha. Eu tenho amizade com Roberto Godoy, com vários professores, líderes de equipe, né? E tem professores que são líderes e abaixo deles, não muito abaixo, muito próximo deles, tem vários outros, né? Que a gente mantém um contato e conversa muito sobre isso. Né? Meu próprio mestre, Eduardo Leitão, o Luiz Marques, a gente conversa muito sobre isso, o Marangoni, Gabriel Marangoni, que é um amigo meu pessoal, assim, a gente treina junto, o Adriano Silva, que é um amigo meu pessoal também, a gente treina junto, inclusive, eu tenho um projeto que os dois vão me treinar para campeonato agora. Tô bem estruturado, não? Nossa, são os melhores, né, cara? O Grifo sabe pouco, né? Pega o Marangoni e o Adriano, eu tô tranquilo, né? Então acho que, apesar de que se eu perder, é culpa deles, né? Joga bomba para eles agora. Boa. E a gente vem principalmente quem me ajudou muito foi o Cavaca, né? nessa reestruturação e nessa estruturação. Então a reestruturação que eu digo que a gente saiu da companhia para montar uma equipe, acabou não conseguindo, fomos para checkmate. Fiquei durante um ano numa equipe grande com 600 alunos, né? Eu tenho hoje 250 alunos meus diretos e 40 professores, 70 unidades, 1.500 alunos na Tetris. Nossa, cara! E na época a gente tinha 600 alunos, com vários professores também, devia ter uns 10, 15 professores. A gente está crescendo muito, claro.
Mas eu pego como exemplo vários líderes de equipe, vários professores, e eu pego o que eles fazem de bom. Legal. Né? Então eu moldo, eu vejo o que eu consigo adaptar para Tetris e eu começo a implementar da minha forma, claro, da forma que a Tetris ela recebe, ela consegue receber esse produto, né? E eu trabalho esse produto. Então a gente tem testes de uma coisa ou de outra. Essa pandemia ela ajudou muito para a gente se estruturar como empresa, né? Como equipe, como empresa. Ela está atrapalhando por um lado, que é o lado técnico, o lado de gás, o lado de treino, o lado prático, o lado financeiro. Até o relacionamento com o aluno muda um pouco. Sim, também, né? Você distancia um pouco, você se aproxima por um lado e distancia de outro. Né? O lado que a gente precisa aproximar, ele não consegue, porque é o lado de rola, né? O lado da luta, que a gente vai distanciar, mas o lado tecnológico a gente aproxima. Sim. Então a gente está vendendo muitos produtos via online, né? Remotamente. Muitos produtos da Tetris. A gente está fazendo muitos produtos. Toda semana chega produto novo aqui. Sim. Mesmo nessa pandemia. Desde que começou a pandemia, a gente tem semana que chega 2, 3 produtos diferentes. Exato, eu acompanho, eu vejo como então, a gente está com muito produto novo. Estamos lançando alguns kimonos agora, kimono branco, preto. A gente só estava trabalhando com kimono branco. Estamos lançando agora kimono preto e kimono azul. Chegou o kimono preto e vai chegar o azul. Antes de acabar a pandemia, já estamos com kimono azul também e vendendo. Então, os alunos estão comprando, estão ajudando. Todos os alunos estão mantendo a mensalidade. Sensacional. O que a gente está fazendo, principalmente com relação à gestão, né, a estrutura da Tetris, todos os dias, às 10 horas da manhã, já há 2 meses e meio, tem reunião dos professores, pelo Zoom. Fantástico. A gente está trabalhando 60 pontos, 60 temas. Cada tema, os professores eles ficaram livres para querer ou não atuar, participar em cima dele. Então, eu vou te dar um exemplo. Tá. Treino de iniciantes. Sim. A gente tem um padrão de treino, né, com 30 aulas montadas. Certo. E a gente tem um grupo que trabalha isso. Então são 5 professores, né, nesse grupo que trabalham essas aulas de iniciante. Aí vou te dar um outro exemplo, a graduação do final do ano. Eu tenho um grupo que trabalha a graduação. Sensacional. Clube do Livro. Eu tenho um grupo que trabalha Clube do Livro. Então Muito tem bom. 4 Você professores. tem 40 professores, então dá para... Então tem professor que está em 10 grupos, tem professor que está em 2 grupos, tem professor que está em 6 grupos, tem professor que está em 15 grupos e tem o Andrei que está em 60 grupos. Tem que estar em todas, né, mestre? Não tem jeito. Tem que estar em todas. Então e é muita ainda dá coisa. atenção para muita gente que não é da Tetris também, que é o meu caso, né? Não, mas isso é um prazer, né, cara? Isso que bacana. E desses 40 professores, todos estão em São Paulo, tem outras cidades? A Tetris tem no Mato Grosso, a gente tem no Ceará, e a nossa base é São Paulo, a Zona Sul de São Paulo, né, que é onde a gente está, a grande maioria está na Zona Sul de São Paulo. Eu tenho 250 alunos diretos, o Garapa tem 150 alunos diretos, o Pedro tem 120 alunos diretos, que são os professores da Tetris que mais têm alunos, né, o Shaolin tem 80 alunos diretos, todos na Zona Sul. Mas a gente tem no Ceará, no Mato Grosso, e a gente tem a Tetris, bastante professor e aluno na Baixada Santista, que é na região da Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá. Legal, cara, então muito bacana. O professor Juan que coordena lá e a gente tem um núcleo muito bom lá. Veio agora um professor de Tatuí para Tetris, né, que é o Lucas. Veio um professor agora de Minas, né, que é do ladinho ali de São Sebastião. Do ladinho de Pouso Alegre, que é uma cidade maior ali, né, como referência, que é o Rodrigo. Pertinho daqui, não é muito longe. Não é perto de 240 quilômetros, 2 horas e pouco. O Rodrigo, e veio agora o Daniel Fabião, né, que veio da Bering, que veio somar para a Tetris, inclusive está somando muito. Eu vou falar bem de você dessa vez, que ele disse que eu falo mal dele aqui. Não, o Fabião é um cara sensacional, ele é muito divertido. Ele é. Só tem coisa boa para falar de você, Fabião. Coisa boa para falar e para treinar. É verdade. Esse tatame aqui é testemunha. Mas falando desse lugar aqui, eu mostrei um pouquinho no vlog, é um lugar bem bacana, é um prédio, na verdade, gigante, e é legal ver o jiu-jitsu coabitando com outras modalidades. Aqui tem quadra de tênis, cara. É uma coisa impressionante. Tênis é um esporte de elite, né? Então. Tem o crossfit, que também é um esporte. Crossfit é um esporte mais elitizado, porque você pega uma mensalidade de jiu-jitsu onde você consegue cobrar, dependendo da região, mas de 100
a R$500. Que é aqui em São Paulo. O CrossFit é isso, né? ninguém cobra menos de 300. É verdade. Mais baratinho assim. O tênis, meia hora, para você jogar meia hora, é R$200. Nossa, meia hora. Meia hora não dá nem pra aquecer no Gil, vai. A gente que é mais velho, em meia hora a gente nem aquece. Não, meia hora a gente tá batendo papo ainda pra começar a rolar. É verdade. Como é que pode? A pessoa, se pra você fazer um treininho aqui de sexta-feira que dura 2 horas, você ia gastar 800 conto? Nossa senhora, imagina. Quem é que ia pagar isso? Mas esse lugar aqui é bem bacana, bem legal. E o que eu acho bacana é como o pessoal tem uma impressão errada, assim. Ah, tá lá, sempre fala isso, é jiu-jitsu de mentira, o pessoal não treina de verdade. Tem sempre esse preconceito. Como é que você lida com isso aí? Então, isso daí eu treinei na Companhia Atlética, né, que é a Companhia Paulista, a sede da Companhia Paulista é na Companhia Atlética. Sim. E já tinha esse rótulo, né? Porque você tem um jiu-jitsu onde você vai trabalhar um lado mais executivo, né? Eu tenho 250 alunos. Desses 250, eu tenho 35, 40 que lutam o campeonato. Sim. Então, os outros 200 alunos gostam só de treinar jiu-jitsu. Vêm treinar e vão trabalhar. Vão trabalhar e vêm treinar. Né? E como é que treinam 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, alguns 4, outros 5. Mas como é que você vai exigir que esse aluno saia na porrada? Não, o que eu né? digo... Eu sei como é que você lida, professor. O que eu digo é que quem está de fora... Quando vê assim, ó, esse lugar aqui bonito, ele acha que vai falar, o André não dá aula de jiu-jitsu não, fica só enrolando os alunos. O pessoal fala isso, como é que pode? Não, eu ia chegar lá. É o contrário, entendeu? Exato. Porque na verdade você vê no Black Belt aqui, Black Belt é uma extensão do treino, né? Que a gente faz no Black Belt, a gente faz a semana inteira nos treinos. Treino da hora do almoço tem 10 alunos que treinam no Black Belt. É porrada, meu irmão. Não tem jeito. Aqui é jiu-jitsu desportivo voltado para campeonato, né? Treinar os alunos para serem campeões. Sim. Treinar os outros alunos para serem campeões na vida. Perfeito. Né? E é porrada o dia inteiro. Então aqui não tem... E não é jiu-jitsu de mentira, não. Não é de mentira, é jiu-jitsu de verdade. Porque quando o pessoal vê assim, vou lá na Tetris, vou lá na Alliance, o cara chega aqui com estrutura bacana, bonito. O cara que não vive isso, o cara que nunca veio, o cara vai falar automaticamente. É um preconceito. É por causa do bairro, né? Sabe o que eu acho? Quando você pega a Aliança, onde ela está, a estrutura que ela tem, o valor, né, que é cobrado de mensalidade, de aulas, tudo mais, o padrão que eles têm, né, que é um padrão muito bom no jiu-jitsu, você tem uma imagem que você vai para fazer um treino tranquilinho. Sem suar, né? Cara, a Aliança é onde tem mais campeões mundiais. Verdade. Entendeu? A equipe que foi mais campeã mundial, ou seja, eles saem na porrada também. Verdade, né? Então o nível técnico, né, de jiu-jitsu é muito alto também. Muito alto. E a gente aprendeu assim, né, Lael? Porque, tipo, lá atrás, a gente tem uma base do jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu básico, né? Onde só era porrada. O seu braço era estalado todo o treino. Verdade. Seu pescoço era marcado, apertado, né? todo o treino. As brincadeiras de apagar, de hoje, leve. então, eu queria falar de apagar. Hoje ninguém apaga ninguém. Verdade. Antes o professor segurava, você batia. Não, agora é hora de apagar. Entendeu? Então eu passei por isso quando eu comecei. Já não aprendeu comecei na tão porrada. tarde. Os caras tinham essa brincadeira. Bora ver se ele apaga hoje. Hoje se fizer isso... Não, hoje acabou. É que também a gente tem isso aí hoje, né? Hoje a gente tem, antes não tinha isso. Graças a Deus. Né? Hoje a gente tem isso aqui, ó. Ou seja... Qualquer coisa eles estão filmando, qualquer coisa eles estão colocando nas redes sociais. E a gente tem que tomar muito cuidado. Para você se acabar também é muito rápido, né? E o jiu-jitsu também, ele tomou um outro rumo, né? Não existia dinheiro no jiu-jitsu. Ninguém treinava visando dinheiro, ganhar dinheiro. Ninguém investir, tipo, vou abrir um espaço porque eu quero fazer grana, né? Não o cara abriu um espaço porque ele amava o jiu-jitsu, era só por amor, né? Pensa hoje, um exemplo muito, muito prático e uma comparação que a gente tem com relação ao horário. Antes eu chegava para treinar, eu nunca atrasei, né? Eu chegava para treinar, olhava o pessoal que chegava atrasado, 1 minuto atrasado, 10 flexões. 10 minutos atrasado, 100 flexões. 11 minutos atrasado, não entra, senta no banco, não pode sair, assiste o treino inteiro e espera para ir embora. O aluno fazia isso. Se você fizer isso hoje, ele vai treinar em outro lugar. Verdade. Hoje o trânsito tem em São Paulo, o trânsito tem em São Paulo hoje, então mudou. Imagina, hoje os aluninhos, eles meio comandam a aula, né? Eles querem eles darem a aula, né? Você tem que ir com jeito, ir ajustando, mostrando, né? Ensinando. Antes era porrada. Antes era o seguinte, você quer? Não tinha também criança no jiu-jitsu, era só no judô, né? Eu sempre falo isso. Você quer? É assim,
Meu, não quer? Tchau. Hoje você não pode fazer isso, porque hoje você vive Graças disso. a Deus, Mas ninguém né? vivia de jiu-jitsu, né? Graças A gente a Deus, vivia meu Deus. o jiu-jitsu. Né? Só treinar. Hoje não. Hoje a gente vive do jiu-jitsu, a gente vive o jiu-jitsu, então hoje mudou bastante. Muito bacana. Outra coisa, professor, a gente está falando sobre a estrutura, o lugar, falou sobre a questão de estar sempre desenvolvendo produtos, trazendo produto para o pessoal, que é muito legal. E isso vai um pouco na contramão do que 95% dos professores estão fazendo. E o professor de jiu-jitsu, eu estou falando isso para você se alertar, viu, gente? Quando ele vê o que você faz, o que outros professores que fazem o mesmo estão trazendo para os alunos, ele fala assim, isso não vai dar certo, isso não vai para frente, isso aí é só inversão de moda. E o cara se acomoda. E o que a gente vê aqui é que o resultado é muito positivo. Você traz mais engajamento, você traz mais qualidade para os alunos, você muda o que as pessoas pensam sobre o jiu-jitsu. Então, a pessoa que vem aqui a primeira vez, ela vai ter uma ótima impressão do jiu-jitsu. Os parentes de quem treina aqui, de quem faz aula aqui, vai ter uma ótima impressão, vão ter uma ótima impressão do que é o jiu-jitsu. Sim. E como é que é você, de certa forma, ir na contramão do que todo mundo está fazendo no jiu-jitsu? Que a grande maioria não consegue fazer. Né? Eles não conseguem fazer. Gostaria, mas né? não está conseguindo fazer. O que acontece? Primeiro, acho que não é nem um segredo, né? Porque a primeira coisa que a Tetris tem é uma equipe muito familiar. Né? Os professores são... Hoje eu tenho 4 professores que vieram, depois que a Tetris foi montada, né? Que vieram somar, agregar a Tetris, mas eu tinha todos os outros professores e a base da Tetris, ela é formada de alunos meus, que formaram professores. Então a gente tem a árvore genealógica da Tetris, ela tem uma linha onde você fala a mesma língua. Onde eu, por exemplo, eu tenho todos os professores falando a mesma língua, com o mesmo ideal. Nessas reuniões, né, que a gente faz diariamente hoje, que depois quando acabar vai continuar uma vez por semana, né, que a gente já fazia uma vez por semana, todos os professores entenderam e entendem, né, o que é para ser feito e como deve ser feito. Para você ter uma ideia, a gente aprende muito, né? Com tudo que a gente vive, a gente aprende. Quanto mais a gente viver, mais a gente vai aprender. Tem várias equipes que você só pode dar aula se você não tiver um outro trabalho. Seu único trabalho tem que ser dar aula. Aí você pode ser professor. A Tetris não tem isso, porque a gente tem projetos para o professor que trabalha num banco, por exemplo, dar aula 2 vezes por semana. Dá aula 3 vezes por semana. Um professor que tenha 20 alunos, ele consegue estar dentro da Tetris, entendeu? Ele não vai viver do jiu-jitsu. Sim. Mas ele vai viver o jiu-jitsu e ele vai ter uma estrutura. Ele vai pregar o evangelho do jiu-jitsu. Vai precisar ver se ele quiser, porque tem professor que não precisa do jiu-jitsu como fonte de renda, né, que gosta de dar aula, ele tem essa estrutura na Tetris, e tem o professor que ele quer complementar a fonte de renda dele. E você consegue também. A gente tem todos os tipos de produtos. A gente tem kimono, a gente tem hashguard, camiseta, boné, máscara, bermuda, a gente tem todos os produtos, faixa, a gente tem todos os produtos que você precisa para o jiu-jitsu e para um lifestyle. Tá? Os professores, eles sabem de que forma trabalhar esses produtos. Por exemplo, a gente tem na Tetris valor de uso, tem o valor do custo, valor de uso do professor e valor que o professor vai repassar para o aluno e valor de venda. Entendeu? Então a gente tem um planejamento, a gente estrutura de uma forma justa. O professor, a Tetris não precisa ganhar dinheiro em cima do professor. A Tetris, ela existe para que o professor ganhe dinheiro em função da Tetris. Perfeito. E isso é uma coisa muito interessante porque a gente está aqui, você tem 250 alunos, é um público classe A, num bairro chique, mas o restante, porque você falou, tem 1.500 e os outros 1.250 não estão nessa realidade. Tem mais um detalhe, a gente tem produtos mais caros, né, com uma qualidade boa, e a gente tem produtos mais baratos com uma qualidade boa. Esse é um detalhe fundamental. São acessíveis. A qualidade. Por quê? Não adianta você fazer um produto barato e não ter qualidade, porque a pessoa que paga pouco e tem uma coisa ruim, ela não vai comprar mais. Com certeza. Se talvez ela não enxergou ainda que se ela pagar muito, ela vai ter uma qualidade melhor de produto e de serviço. Muito né? bom. Só que ela vai ter qualidade. Então, a qualidade é primordial na Tetris. Eu primo pela qualidade e todo produto que a gente faz, eu falo, eu vou discutir preço, eu nunca, em nenhum produto que eu fiz com nenhum fornecedor, eu negociei preço. Nenhum. Falo, qual o teu preço? É esse.
Então eu mando uma grade ou eu não faço, e, dependendo do que acontecer, a gente valora o valor, né? A gente tem um cálculo em cima de cada produto, um percentual, né? Em cima de percentuais, e cada produto que a gente trabalha, eu não me importo em negociar o valor, né? Negociar o prazo. Eu quero a qualidade. Então, a primeira coisa é a qualidade. E para o aluno ter essa qualidade, para ele ter uma tranquilidade, sabendo que ele vai comprar um produto, que ele vai ter esse produto por um bom tempo. Muito bom. E uma coisa que é muito importante, que eu queria dizer, você já deu uma introdução ótima, é que não é porque o público é classe A que isso dá certo. Não. Tem muitas outras coisas ao redor. Você falou aqui do relacionamento com os professores, Sim. Da mentalidade dos professores, de todo mundo estar alinhado no mesmo objetivo. Então, o pessoal que está vendo aí, você que é professor, às vezes numa cidade de interior, às vezes numa equipe menor, e aí você fala assim, não dá certo, não tem como você padronizar kimono, não tem como você vender. Cara, não é o público que você trabalha. É como você trabalha, não é isso, professor? Lá eu trabalho assim. Eu acredito, né, que o professor que tenha 20 alunos hoje, ele consegue ganhar dinheiro. Ele não consegue viver de jiu-jitsu. Eu enxergo que o professor que tem 20 alunos hoje, ele dando aula, ele não pode ter 20 alunos daqui a um ano. Ele precisa ter 40. Sim. Tá? Se ele viver só do jiu-jitsu, ele tem que ter 100. Não dá para ele viver de jiu-jitsu com menos de 100 alunos. Tá? Você pode sobreviver, mas você não vai viver. Então, você paga suas contas, só que e amanhã? Você tem que ter um planejamento, tem que ter uma estrutura, tem que ter tudo mais. Os produtos, você pode ver, até nessa pandemia, os alunos estão mantendo as mensalidades, porque as mensalidades vão ser compensadas depois, e estão comprando produtos. Porque ele compra uma camiseta, ele vai usar agora. Só que ele está comprando kimono e rash guard, que ele não vai usar agora. Ele vai usar depois. Só que ele sabe que ele vai usar. E ele está comprando por quê? Ele está comprando porque ele vai ajudar a equipe. Ele vai ajudar a manter, ele tem uma certeza que quando acabar tudo isso, a equipe dele vai estar lá do jeito que estava antes ou até melhor. Muito bom. E a gente está trabalhando para voltar melhor. Muito bom, muito bom. Eu acho isso sensacional. Eu gosto muito de trazer essas histórias de sucesso, mostrar a realidade, mostrar esse negócio de que não é porque é classe A que não treina jiu-jitsu de verdade, até porque eu venho aqui, eu saio na porrada, eu sei como é que é. É verdade. E também que não é porque é classe A que você consegue oferecer esse serviço, os produtos. É a mentalidade, é como você se organiza com a sua equipe, com os seus professores, como você planeja tudo. Professor, a gente chegou nesse momento aqui do nosso podcast, onde a gente tem um jogo bem tradicional, chamado de raspa ou passa. Eu vou te dar uns assuntos do jiu-jitsu, uns tópicos. Se você gostar, você raspa. Se você não gostar, você passa. Se ficar no meio termo, é double pull. Vamos jogar? Bora. Então é isso aí. Primeiro nosso aqui, kimono de cor estrambólica. Laranja, verde cana, vermelho. Raspa ou passa? Passo. Aqui você estava falando que é só branco, por muito tempo foi só branco. Só branco, agora tem preto e está chegando o azul. Então é CBJJ, nem o azul marinho dá, é azul royal, preto e branco. Pronto, perfeito. Lutar absoluto. Raspa ou passa? Você gosta? Gosto. E você luta de leve, não é isso? Pena. De pena, meu Deus do céu. Cara, é corajoso. 70 quilos de kimono. É que a minha especialidade é a meia guarda, né? Então, no absoluto, eu chamo os caras de 100 quilos. Eu chamo para meia. Eu já percebi isso. Eu já percebi isso. Passei, sofri aqui. Raspa. Chamo para meia e raspo. Perfeito. Treinar defesa pessoal, você raspa ou passa? Raspo. Muito bom. Aqui vocês têm aula. A gente tem uma aula de defesa pessoal 2 vezes por semana. Muito bom. Aí, mais um produto, ó. Para quem tá assistindo, só dica boa, hein? Corredor na graduação, você raspa ou passa? Passo. Aqui já foi, né? Já teve a época do corredor em grau, faixa, graduação, atrasado, aniversário. Todo dia tinha um, né? Hoje acabou. Você faz a graduação com todo mundo, não é isso? A gente faz uma graduação anual sempre em dezembro, começo de dezembro. E aí, imagina, você tem 600 pessoas lá ou mais. A gente sempre tem uma média de 350 graduando. 400 graduando. É porque tem algumas unidades, elas fazem a graduação das crianças separados, porque demora umas 3 horas a graduação, e sempre é em dezembro, é quente, e aí eles acabam mas fazendo imagina, você tem 400 pessoas trocando de faixa, e mais o pessoal que está lá participando, família, tu já pensou todo mundo dar uma fachada? Esquece. Não, a nossa graduação, ela se limita à entrega da faixa, e colocar a faixa na cintura. É para ser festa o dia, para o cara ficar feliz, é para o cara ir todo marcado. A gente resume na entrega da faixa só. Imagino a família indo ver isso aí, assistir.
Aí chega lá o adolescente, volta com as costas marcadas. Hoje tem muita menina treinando também. Pois Imagina uma menina Deus. passando num corredor de faixa, não dá. Nossa, Hoje não dá. acabou, realmente. Porque você não passo. pode contar com a colaboração de todo mundo. Não. Pode ter um cara que tem noção. Não, tem cara que dá nó na faixa. Agora, tem cara que tira os 2 pés do chão para dar fachada. Não dá, né? Já foi, graças a Deus, só assim. Muito bem. Trash talking, você raspa ou passa? O que é trash talking? Trash talking tinha muito no MMA, o cara ficava, tipo, ameaçando. Sabe o McGregor? Ele é o rei do trash talking. Eu passo. No jiu-jitsu chegou com força agora, né? Passo. Passa no... Passo. Muito bem. Lutar MMA, você raspa ou passa? Passo. Nunca tentou, mestre? Não pelo seguinte, o meu foco sempre foi o jiu-jitsu. Tanto que a aula de defesa pessoal nem sou eu que dou. Eu fiz defesa pessoal, né? Eu tive uma base muito boa. Eu fiz o jiu-jitsu voltado para vale tudo, na época do Macaco, do Godoy, de todo mundo. Mas nunca foi porque eu sempre foquei no jiu-jitsu. Então hoje eu domino o jiu-jitsu, eu tenho uma gama de posições, de técnicas, porque eu foquei só no jiu-jitsu. Então eu acredito que se você quiser fazer várias coisas, você não consegue fazer tão bem aquela coisa. Né? Então eu nunca quis abrir muito essas vertentes, né? Buscar outras coisas, eu sempre foquei no jiu-jitsu, então é só lutar jiu-jitsu e ensinar jiu-jitsu. Muito bom, muito bem. Fechar campeonato, raspa ou passa? Eu raspo. Muito bom. Tem muita gente da Tetris, muito faixa preta. Eu nem podia falar diferente, porque o meu mestre, o Eduardo Leitão, é da minha categoria. Então, vocês vão pro PAN direto? A gente fechou vários campeonatos, quase todos os campeonatos a gente já fechou. Brasileiro, PAN, Mundial, CBJJE, gente, 2 anos seguidos. Que bacana. Sul-americano. Então a gente fechou vários campeonatos, né? Então não tinha nem como eu passar essa. Tem que raspar porque... E eu sou a favor também pelo seguinte, Léo. Eu acho que é complicado você colocar 2 pessoas que treinam juntas ou que tem... No caso de eu e Leitão, que é aluno e mestre, né? Cara, por imagem do jiu-jitsu, vamos supor que eu nunca ganhei do Leitão, tá? Vamos supor que eu ganhasse dele num campeonato. Cara, não ia fazer bem nem pra mim. Entendeu? Então agora, tem muitos casos que você treinar... Você com seu professor, não, sem ensaiar. É como se você... ele quer deixar pra mim, eu quero deixar pra ele. Que louco, mas o que ficou em segundo é como se fosse campeão. É mais do que o campeão. Mas eu raspo. Eu nunca passei por isso, até porque meu professor, né, o Barbosa, já é bem mais velho que eu e é bem mais leve. É mais leve, É bem mais velho e bem mais leve. É verdade. É difícil, né? Ele já tem 20 anos na frente aí, então, quem sabe. E tá lutando muito ainda, hein? Tá ganhando o Mundial. Eu não ganhei um ainda, ele já ganhou vários. Peso absoluto, imagine. Mas muito bem. Esse aqui eu já imagino a resposta, hein, mestre? Padronização de kimono, você raspa ou passa? Eu raspo. Tem que ter, né? Tem que ter isso. Hoje, Lael, é fundamental. Cara que e se se você fizer isso, você vai ver o resultado que você vai ter. É impressionante. O cara que não está fazendo está perdendo tempo. Todo convidado, professor de boas equipes, de equipes estruturadas que vem aqui, fala a mesma coisa. Então, não deve ser à toa, né? Não é à toa. Pode implantar isso aí, porque hoje uma das melhores coisas no jiu-jitsu e para o jiu-jitsu, em uma academia, uma equipe, é a padronização do kimono. Muito bem. Treinar preparação física, raspa ou passa? Raspo. Aqui tem o Rafael Ribeiro, né? Tem meu preparador físico, né? O Rafa Ribeiro. Você tá super bem assessorado. É Rafa Ribeiro, Marangoni, Grifo. Tem o meu físio, o André. Nossa, cara. André Yoshimura. Ou seja, estou muito, muito bem. Eu só preciso ganhar os campeonatos. Não, que é isso? Já quer ganhar mais ainda, cara. Não, mas eu tenho uma vantagem, assim. Eu falo que é uma vantagem, né? Que se eu perco, a culpa é deles. Joga a responsa neles, tá tudo certo. Eu tenho um trunfo. Muito bem, mestre. Essa aqui é mais complicada, hein? Vamos lá. Anabolizantes, você raspa ou passa? Eu passo. Eu nunca usei, né? Eu treino jiu-jitsu há 26 anos. Eu peso 67 quilos não agora na pandemia, tá? Eu tô um pouquinho acima. Eu peso 67 quilos há 26 anos. Caramba. Eu nunca usei anabolizante, eu nunca tomei nada. Meu anabolizante é Snickers e Monster. O Monster é sempre. Monster a gente chega aqui sexta-feira Snickers de manhã para treinar, já tem o Monster ali, Você viu, né? Eu gosto também. Então, cara, eu sou contra, porque eu acho que não tem necessidade, cara. Eu acho que a gente tem que entender o nosso momento, as nossas limitações, a gente tem que entender o nosso peso, respeitar o nosso peso, o nosso organismo, né? E pensar no nosso futuro. E eu acho que a gente tem que respeitar o nosso adversário. Muito bem. E se respeitar também, né? Claro, você Porque se cuidar a longo prazo, toda conta tem que fechar. Tudo que você fizer hoje
a conta vai chegar. Se não fechar lá na frente... Todo excesso, né? Se você bebe demais, se você come besteira demais também... Tudo em excesso. Vai pesar lá na o frente. Monster, se tomar muito, não é bom. Né? Aliás, nem pouco, né? É uma coisa que... O Snickers comer muito não é bom. Mas um Snickerzinho por dia, um Monsterzinho por dia, tranquilo. Pois é. E isso é muito bom. E eu gosto muito de ouvir isso porque, 26 anos de jiu-jitsu, tem uma longevidade no esporte. E, se você, o cara que tem essa longevidade, está falando isso, o mínimo que a gente pode fazer é prestar atenção e reter. O último aqui do nosso Raspa Passa, mestre, é mais uma opinião. Eu gosto muito de ouvir isso dos nossos convidados, porque eu sei que tem gente que pensa diferente e eu não tenho problema com quem pensa diferente. Eu acho que as pessoas têm que, pelo menos, escutar uns aos outros, que é o termo creonte. Isso daí eu não vou dar minha opinião, mas o que é que você pensa sobre esse termo? Você não precisa dizer se raspa ou passa, mas o que é que a sua opinião sobre? Então, o termo creonte, ele nem é passível de raspar ou passar, né? Porque, como você falou, cada um tem a sua opinião. Isso. Apesar de que eu tenho uma opinião muito unânime que eu enxergo no jiu-jitsu, né? Por cada um, apesar de cada um ter uma opinião, eu acho que hoje é uma unanimidade, sim, né? Que a palavra creonte, ela caiu por terra. Já está obsoleta, graças a Deus. Acabou. A palavra creonte, ela não existe mais no jiu-jitsu. Essa é a minha opinião, tá vendo? A gente entendeu? pensa igual, tá? O professor, ele vai ter que hoje aprender, vai ter que entender e vai ter que principalmente respeitar, né? O atleta, o aluno, porque hoje a gente tem que pensar num todo, a gente tem que pensar o que é bom para nós e principalmente o que é bom para o atleta, Perfeito. o que é bom para o aluno. Eu acho que o aluno, ele pode até ter a oportunidade de parar de treinar com você e treinar em outro lugar e depois voltar a treinar com você. Sim, sim. Entendeu? Ele pode tentar... E você tem que estar de braço aberto, Ele né? pode tentar ver como que é o outro lugar para saber, né, como que é o vizinho, né, e voltar a treinar com você. Ou se ele vai lá, ele tem uma comparação, entendeu? O jiu-jitsu a gente tem uma... Eu posso falar com Não tem ninguém melhor para falar. Eu posso falar com propriedade, né? Porque eu vivi os dois lados. Eu vivi que você saía de uma equipe e você tinha que parar de treinar jiu-jitsu. Não existia você sair de uma equipe para outra. Então você parava de treinar. Quando tinha rachas nas equipes, as pessoas brigavam. Não se falavam, Não né? se falava e brigavam quando se encontravam. E você, a possibilidade de você ir para outra equipe era zero. Então, saiu de uma equipe, para de treinar. Hoje, as pessoas, elas são convidadas para irem para outras equipes. Sim. Isso eu vou passar. Hoje, eu acredito, eu vou passar, no caso do professor, convidar um outro para ir treinar na sua academia. Isso tá? é um negócio que está bem complicado agora, né? Lael, você por si só, você é B9. Sim. Seu mestre é o Barbosa. Sim. Se você amanhã quiser ir pro Guigo, você vai sem problema algum. O Barbosa vai continuar conversando com o Guigo. Sim, comigo. Com você. Você vai sair deixando a porta aberta. O Barbosa vai entender por que você vai ter o teu motivo. O Barbosa vai entender por que você foi pro Guigo. Agora, se um professor te chama para ir para a equipe dele, Aí cria um clima estranho, né? ele está passando por cima de uma ética, ele está jogando de uma forma suja, e eu vou te falar por quê. Tem academias com estruturas maiores do que outras. Sim. Sim. Tem professores que podem oferecer coisas melhores do que os outros. Né? Então, por exemplo, você começa a prostituir o jiu-jitsu se você chamar uma pessoa para treinar com você e não cobrar dessa pessoa. E se você paga na B9 e eu te chamo para treinar na Tetris, Sim. e eu falo, Lael, vem treinar na Tetris que você vai ter isso e não precisa pagar. Nossa, aí não, né? Você vai sair. Da B9 vai vir para cá. Pô, então não é porque você quis, é porque eu não é porque proporcionei. O seu serviço é necessariamente melhor, né? Sim, mas eu estou induzindo, fazendo com que você venha para Tetris, meio te comprando, né? Meio não estou. Agora, hoje, a gente tem, além disso, a gente tem até os casos de atletas, né? Que eles saem de uma equipe, estruturados que eles estão nessa equipe, vão para outras por causa de treino. Totalmente natural, entendeu? Porque uma decisão do atleta, por causa de uma estrutura totalmente natural. Né? O cara que vive do jiu-jitsu, o atleta que vive do jiu-jitsu, não o professor, né? O atleta que vive do jiu-jitsu, ele precisa sobreviver. Com certeza. Ele precisa ter um planejamento, ele precisa ter uma estrutura. Se a equipe dele não está dando essa estrutura para ele, nada mais justo do que ele ir para outra equipe.
Com certeza. Tá? Agora, o convidar, eu sou contra. Nesse caso, não existe a palavra creonte, tá? Então, passe e raspa, Aí a já palavra vai creonte não existe. pro ética, né? Mas você convidar um aluno para ir para você convidar para fazer um treino é diferente. Tá? Visitar. É diferente, você tem que até ver de que forma é feito isso. Mas você chamar o cara para treinar com você, eu acho que eu vou passar. É muito bom. Muito boa essa resposta, perfeito, não precisa nem adicionar nada. A gente tem vivido aí um outro tempo no nosso esporte, graças a Deus. E eu sempre falo, nós estamos no meio de uma transformação. Eu já estava falando isso em 2019. Agora em 2020, então, tá tudo diferente. O cara que não tinha essa estrutura como o senhor tem, pô, você está passando uma dificuldade. Todos estão? Todos estão. Se alguém falar para você que está igual ou que melhorou, ele vai estar mentindo. Pois é, mas mesmo na dificuldade, você ainda está se reinventando. A gente está melhorando. Melhorando, exatamente. O cara que estava muito acomodado em 2019 aí, e que pegou esse começo de 2020, realmente o cara vai falir. E aí o cara vai ficar botando culpa no governador, culpa no presidente, culpa no prefeito, culpa no concorrente, menos em si, né? Lá é o que você está falando, eu trabalho diariamente com isso, nesse ponto aí. O que você está fazendo hoje... Desculpa interromper. Foi campeão do Raspa ou Passa de hoje, só pra gente terminar aí. Ganhei? Campeão, mais um título na carreira. Boa, mais uma medalha. Mas aí, professor, você tava, desculpa, pode falar. Eu enxergo que, eu trabalho isso com meus professores, o que você está fazendo hoje para você melhorar? O que você está fazendo hoje para o jiu-jitsu? O que você fez ontem para fazer uma captação de um aluno? O que você fez hoje? O que você vai fazer amanhã para reter um aluno? Perfeito. Cara, então, se você está o dia inteiro sem fazer nada, como é que você quer ter alguma coisa? Como é que você quer chegar em algum lugar? Perfeito. Então, eu trabalho muito que você tem que entender aonde você está para ver onde você quer chegar. Só que você precisa querer. A gente estava discutindo sobre os livros, né? Sobre o Clube do Livro que a gente tem. Você não pode ler um livro porque eu quero que você leia um livro. Você precisa querer ler um livro. Exatamente. Você não pode vir aqui treinar o Black Belt porque eu quero que você venha treinar o Black Belt. Exatamente. Você tem que querer vir treinar o Black Belt. E aí eu tenho que te dar motivo para você querer. Claro. A minha função como professor é essa, né? Claro. Então, se você fizer a sua parte, entendeu? A outra parte é do aluno. Entendeu? Agora, a outra parte é do professor. Então, eu como líder, é do professor. como líder da Tetris, eu trabalho a Tetris como empresa para estruturá-la, para deixá-la ela com condições, para deixá-la, né, com condições de atender todos os professores, para que todos os professores consigam ter sucesso e crescer. Perfeito. Se o professor quiser, é a coisa mais fácil do mundo. Se ele não quiser, ele não vai conseguir nem na Tetris, nem em lugar nenhum. Não adianta. É o que eu estou dizendo aqui. Não é a pandemia que faliu você. Na verdade, era o comodismo. A pandemia só veio revelar isso aí, né? E vou te falar, ajudou em muitos pontos. Pois é. Quem estava com vontade de vencer, quem tinha vontade de vencer, vontade de chegar, tá chegando. Tá chegando. Mesmo com a pandemia, né? Lógico que eu não quero que ninguém tenha desgraça, eu não torço pelo fracasso de ninguém. Mas o que eu quero é alertar, cara. Tem gente dando certo aqui. Tem uma equipe crescendo mesmo em meio a toda a dificuldade. Então você tem que olhar para si e ver, poxa, eu tenho que mudar algumas coisas. Não é só reclamar, não é só exigir dos outros, né? O que a gente consegue fazer agora? Trabalho e conhecimento. Eu estou trabalhando e estudando. Perfeito. Entendeu? Antes eu não conseguia estudar, eu só conseguia trabalhar. Hoje eu estou conseguindo, eu só não estou dando aula. Mas eu estou conseguindo trabalhar e estou conseguindo estudar. Aliás, eu tenho um projeto, eu estou desenhando um projeto de personal, de treinos em dupla, para tentar começar antes dessa volta. Perfeito. Né? Não serão treinos clandestinos, não serão treinos aleatórios, vai ser uma coisa muito direcionada com o médico, né? Inclusive a gente tem um médico, eu fiz uma live ontem com um médico, né? O Marcelo Drástico, que é o médico da Tetris. Oh, que legal. Então a Tetris hoje ela tem inclusive um médico que ele tem a telemedicina, todos os meus alunos eles podem via WhatsApp se consultar com esse médico. Fantástico, fantástico. E justamente esse finalzinho aqui da nossa entrevista eu gosto de perguntar sobre os planos para o futuro. Você já deu a introdução, você tá fera nisso. Inclusive, quem não acompanha o Instagram do Andrei tá perdendo muito conteúdo de jiu-jitsu, tem live lá todo dia, que você faz voltada para os seus alunos, mas está aberto para todo mundo, né? Para todo mundo do jiu-jitsu, conversa com seus professores, com seus amigos, você falou do doutor, então tem muita coisa boa lá. E sobre esses planos para o futuro, tanto como Tetris, como o pessoal, você falou que está
com o Adriano aí para competir e tal. Então tem muita coisa boa vindo aí. Compartilha um pouquinho com a gente. Ó, eu desenhei em janeiro, eu desenhei minhas metas profissionais e pessoais para 2020. Perfeito. Né? Eu não vou conseguir atingi-las no número que eu imaginei, né? O número que eu planejei, mas eu vou conseguir melhorá-las. Então, aonde eu tinha 1.500 alunos, minha meta era chegar a 2.000. Então, a minha meta de 2.000 alunos, eu voltei, dei um passo atrás, aonde eu quero, no final do ano, estar com 1.700 alunos. Além de manter os 1.500, eu quero conseguir mais 200 na Tetris. Que para esse ano já seria uma coisa fantástica. Só manter os 1.500... Se mantivesse os 1.500 alunos, já estaria perfeito. Para esse ano já seria ótimo. A gente tem 40 professores, eu queria chegar a 50. Se eu chegar a 44 professores, já está excelente. Exatamente. Detalhe, eu não vou chamar nenhum professor de nenhuma outra equipe para vir para a minha equipe. Mas se quiser conhecer, as portas estão abertas. Eu não chamo atleta e eu não chamo professor. A gente está à disposição, a TED está aberta, claro, para todo mundo, todos os professores, todos os alunos, todos os atletas, mas eu não chamo ninguém, eu não tiro ninguém de lugar nenhum. Perfeito. Tá? A pessoa ela precisa estar muito bem posicionada, tá? Ela precisa estar muito bem esclarecida o que ela quer. Se ela quiser vir para cá, as portas estão abertas, porque a minha relação com o professor dela vai continuar sendo mantida em alto nível, né? Com um respeito muito grande. E é uma coisa que tem alguns que são amigos meus, inclusive. Pois é. Então eu não vou colocar uma amizade em risco, né, em prol de um aluno que talvez seja um negócio feito sem cabeça, um negócio mal feito. Que pode custar muito mais lá na frente, Sim. Né? Não compensa. Então, 44 professores, 70 unidades. Minha meta para esse ano eram 100 unidades. Eu abaixei para 80 unidades. Então, por enquanto, nenhuma unidade da TEDx fechou. Perfeito. Então, as 70 unidades que a gente tinha, elas estão sendo mantidas. E aí a gente vê se aumenta mais 10 até o final do ano. Vai ser difícil. Sim. Mas, mesmo que não consiga, só o trabalho que vai ser feito para isso... Voltar a energia, né? Os olhos... Você já consegue melhorar. Se a gente fizer um trabalho de captação para 1.700 alunos na TEDx, que a gente tem 1.500... Naturalmente, a gente mantendo, se não conseguir os 200, se a gente mantiver os 1.500, naturalmente já teve um sucesso. Porque se você não fizer nada, de 1.500 você vai passar para 1.200. Exatamente. Entendeu? Então, essa é a minha meta profissional, né? Minha meta para Tetris, né? Seria essa. E campeonatos. A gente tinha uma meta de subir um pódio de algum campeonato grande, né? Essa vai ficar para o ano que vem. Mas já está chegando, né? Teve o Sul-Americano aí... Ano passado vocês chegaram... Sim, mas essa não tem campeonato esse ano, né? Essa a gente não vai conseguir nem tentar, nem tentar colocar em prática esse trabalho que a gente está fazendo. Mas eu tenho várias metas. Tenho uma meta para um treino de competição, que a gente tem um treino de competição para os Masters aqui, né? A gente tem equipe de Master muito forte. Tem uma meta para expandir esse treino, para ter um treino de competição em todas as unidades da Tetris. Legal. Entendeu? Para Masters. A gente tem uma meta a gente tem 400 meninos de projeto social. Sensacional. 400 alunos. E a gente tem uma meta para trabalhar todos esses alunos voltados para campeonato. Poxa, bacana. Entendeu? Então muito tem bastante... Bom. E minha meta pessoal, ela vai ter que ficar para o ano que vem, né? A grande parte dela, que seria um aumento de número de alunos meus. Eu tenho 250 para 300. Minha meta era ser campeão mundial em Master, em Vegas. Minha meta era eu aumentar em cada academia o número de aulas. Sim. Eu colocar mais professores para dar aula comigo nas academias. Eu tenho 30 alunos de personal, eu aumentar para 50 o número de alunos de personal. Então tudo aumentar um pouquinho. Todo ano a gente tem que crescer um pouco. Sensacional, muito bom. Tá vendo? Isso daí também já é uma dos indícios, né, do sucesso. Não é à toa, né, que o negócio dá certo. É muito trabalho, muita meta, os focos altos, assim, as metas altas. Isso ajuda, né, a manter o trabalho, o corpo também, né, sempre em movimentação. Não dá para parar lá. Com certeza. Professor, poxa, foi muito legal essa entrevista. Muito obrigado agradeço. mesmo. A gente conversou bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Para acompanhar o seu trabalho, como é que tá lá no Instagram? Andrei Andreso. É o nome completo, né? É o meu caso. O meu lá é Rodrigues do professor. É fácil, né? Andrei Andreso. Tem gente que me chama de Andrei, tem gente que me chama de Andreso, né? Andrei Andreso. Pronto. Então tá aí no Instagram, acompanha lá. O pessoal da Tetris também. Aqui é Tetris, como é que tá no Instagram? Tetris BJJ HQ, Vila Olímpia.
Perfeito. Eu vou marcar tudo aí na descrição. E aqui tem o Black Belt, hein? Toda Pois sexta-feira, é. às 10 da manhã, 160 faixas pretas no grupo. Exatamente. Inclusive, parabéns pelo seu trabalho, que você divulga todos os dias um trabalho que você faz no grupo. Você está de parabéns, Obrigado, excelente professor. trabalho que você vem desenvolvendo. O Jiu-Jitsu tem que te agradecer. Obrigado, Não sou obrigado. só eu, o mundo do Jiu-Jitsu tem que te agradecer, porque Valeu, você mesmo. leva informação, você gera oportunidades, você estreita relações. Com certeza. Então, realmente, o trabalho que você está fazendo, ele surte um efeito muito bom, é muito proveitoso e as pessoas precisam enxergar mais e aproveitar mais esse seu trabalho, valorizar mais esse seu trabalho, porque realmente está de parabéns. O trabalho é muito Obrigado. bom. Obrigado mesmo, professor, pelas palavras. Obrigado pela entrevista. Para vocês aí, ó, não esquece de se inscrever sempre, né, para acompanhar tudo que tá saindo. Como ele falou, tem um conteúdo todo dia aí. Eu agora estou aproveitando na pandemia para focar nesses conteúdos para internet, com vários planos também aí para o futuro. Só vem coisa boa. Professor, brigadão. Eu que agradeço. Tamo Obrigado. junto. Valeu, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus.